Deus confirma os nossos caminhos de muitas formas. E na vida sentimental não é diferente. Quando você coloca a sua escolha diante de Deus e pede para que Deus escolha a melhor pessoa, a pessoa mais adequada para estar ao seu lado e caminhar com você a vida toda, Deus te guia em direção a essa pessoa. E hoje eu vou contar para vocês como que foi esse bom encontro na minha vida, como que eu encontrei o Bruno e como que Deus confirmou que sim, era ele que Deus tinha para minha vida. Alguns anos atrás, se eu não me engano, 2013, 2014, eu estava indo dormir e eu estava deitada na cama e orando em pensamento, porque eu estava com muito sono e preguiça de orar. Eu estava orando e de repente veio uma imagem na minha cabeça. Eu vou deixar aqui para vocês a foto, para vocês terem uma ideia de como que era essa imagem. Eu via duas mãos assim tentando se unir, mais ou menos assim, uma mão maior e uma um pouco menor, assim, tentando pegar na pontinha, assim, dos dedos. No meio tinha um buraco negro enorme e esse buraco é o que impedia essas duas mãos de se unirem. Então eu vi essas duas mãos aqui e o buraco no meio. E embaixo, assim, né, um gramado com a grama verde, assim, enorme. Um gramado muito bonito, bem verde. Somente isso. Não entendi nada, só veio isso na minha cabeça. E eu sempre fui muito assim, sensível nesse sentido à voz de Deus. Então eu acredito muito em sonhos, visões, que Deus fala comigo através dessas formas. E quando isso veio na minha mente, foi do nada, eu imaginei que fosse Deus me mostrando alguma coisa. Mas eu tava com muito sono e preguiça de levantar pra anotar o que eu tinha visto. E aí eu falei assim: se realmente for de Deus, amanhã Deus vai me lembrar disso e eu vou anotar. Dormi, acordei e no dia seguinte segui a minha vida e esqueci completamente do que tinha acontecido. Depois eu fui dormir de novo, orar em pensamento de novo e novamente aquela mesma imagem, da mesma forma, veio na minha mente. Aí eu pensei: caramba, é de Deus mesmo, né? Que eu pedi isso ontem pra Deus e hoje veio de novo a resposta que eu pedi. E eu estou com preguiça e com muito sono e eu não vou levantar pra anotar isso. Então amanhã eu vou lembrar disso se for realmente de Deus. Provei Deus novamente. No terceiro dia, no dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. E à noite, quando eu fui dormir, a mesma cena se repetiu. Eu orando em pensamento, a imagem veio na minha mente e aí eu vi que não tinha jeito. Levantei, né, por favor, anotei e depois, ao longo dos dias, dos meses, anos, eu fui pedindo direção para Deus, revelação e tentando entender aquilo que ele quis falar comigo. E não foi assim de imediato, eu demorei para ter a revelação completa dessa visão que eu tive, mas através de outras formas e através da própria palavra, Deus me confirmou e me mostrou que aquela visão era relacionada à minha vida sentimental, que naquele momento tinha algo ou aconteceria algo que estava impedindo esse bom encontro meu com meu futuro esposo. E essa luz, aquele buraco negro, representa as trevas, o inimigo. Então eu entendi que o inferno estava se levantando para impedir que a gente se conhecesse e que a gente vivesse os planos de Deus para nossa vida. E outra coisa também que eu esqueci. Depois, aquela imagem fixada na minha mente e refletindo sobre ela, eu vi um detalhe que de primeiro momento eu não tinha prestado atenção, mas eu via dois fios assim de luz saindo desses dois braços. E depois essa luz, ela tava assim as duas mãos, né? E depois essa luz que aparecia, saía de um braço, saía do outro assim, ela começava a ficar forte e ofuscava aquele buraco negro. Essa luz unia as duas mãos. Eu não via as mãos unidas assim, mas essa luz era o que estava aqui unindo as nossas mãos. E essa luz eu entendi claramente que era o Espírito Santo que habita nele, o Espírito Santo que habita em mim. A nossa conexão com Deus seria o que iria unir as nossas vidas e fazer com que a gente tivesse esse bom encontro. Um ano mais ou menos antes de conhecer o Bruno, eu tive novamente uma visão e foi um pouco mais longa.
essas visões sempre aconteciam enquanto eu estava orando, enquanto eu estava tendo meu tempo com Deus. Vinha como um pensamento. É uma coisa meio difícil de explicar, mas ao mesmo tempo que é um pensamento, não, você sabe que não é você pensando, não é uma coisa que você está imaginando. Simplesmente aparece uma cena na sua cabeça e você sente, aquilo se encaixa na sua vida de uma forma que Deus fala claramente com você e você entende que é Deus falando com você. E dessa vez eu me via numa praia deserta e de repente vinha uma pomba muito grande e o mar estava agitado e a pomba vinha, me pegava e eu ficava nas asas dela e de repente essa pomba ela dava a volta pelo mar e me levava para o outro lado da ilha. E no outro lado da ilha tava tendo uma festa, tinha um banquete, tava tudo decorado, tipo um casamento mesmo. Era uma festa muito bonita, aquele mar com aquela água cristalina. E a pomba me colocou na areia, depois foi embora. E quando a pomba me colocou na areia, eu olhei pra frente. Quando eu olhei pra frente, eu vi novamente a visão que eu tinha tido alguns anos atrás. Eu vi como se fosse uma foto em preto e branco e as duas mãos dessa vez unidas. E quando eu fixei os meus olhos nessa foto, de repente se tornou um vídeo colorido e eu via essas duas pessoas caminhando, mas eu só via as mãos assim e tudo colorido, tudo bonito. E aí eu entendi que era Deus me tirando do deserto, me levando para a terra prometida e cumprindo a promessa dele na minha vida, que era unir as nossas vidas e realizando esse bom encontro. Então eu sabia que esse dia estava chegando, eu só não sabia quando. Então eu guardei isso no meu coração e mantive a minha fé firme. E aqui no canal eu conto meu testemunho e algumas pessoas sempre me perguntam se nesse tempo eu me envolvi com outras pessoas. Eu não me envolvi com outras pessoas, mas eu me aproximei e deixei algumas pessoas se aproximarem de mim. E eu me enganei muitas vezes, eu achei que aquela pessoa era de Deus para minha vida e não era. Mas eu sempre me mantinha firme, orava e não tomava nenhuma atitude, não fazia nada, enquanto eu não tivesse a certeza que Deus estava naquela situação. E por me enganar muitas vezes, eu decidi colocar diante de Deus algo que me daria uma segurança. Eu pedi para Deus que nesse tempo, que Ele não deixasse nenhum homem chegar perto de mim, se declarar e se envolver comigo, não deixasse com que eu me envolvesse também, né, com eles, a ponto da gente ter um relacionamento, porque eu queria realmente esperar em Deus e não me relacionar com ninguém, não ter namoros que pudessem terminar. Eu queria namorar o meu futuro esposo e mais ninguém nesse tempo. Só que é difícil a gente ter esse entendimento. Quando a gente se interessa por alguém, a gente coloca a emoção e às vezes é difícil da gente ouvir a voz de Deus. Então por isso mesmo eu coloquei esse sinal, eu pedi esse sinal para Deus, eu pedi para Ele, lógico, em pensamento, que a pessoa que Ele tivesse para mim fosse a única que chegasse e se declarasse para mim, abrisse o coração dela para mim, olhando nos meus olhos. E nesse tempo, alguns rapazes tentaram se aproximar de mim, tentaram falar comigo sobre seus sentimentos, mas de verdade, gente, por incrível que pareça, nunca dava certo. Acontecia algo que impedia eles de fazer isso, ou quando eles iam fazer isso, de repente eles sentiam um medo, alguma coisa que eles não sabiam explicar e eles não conseguiam seguir adiante. Eu sei porque eu fiquei sabendo disso depois por algumas pessoas que me contaram, mas assim, eu sei que nesse tempo aconteceu isso e poderia ter acontecido de outros rapazes se aproximarem de mim e abrir o coração deles para mim, mas não aconteceu porque Deus estava me guardando e Deus atendeu a minha oração. E quando eu conheci o Bruno, eu aguardei isso. Eu tinha certeza que ele era a pessoa que Deus tinha pra mim. Mas eu não fiz nada, eu não quis namorar com ele, não quis seguir adiante enquanto Deus não me deu esse sinal. E acho que na segunda ou terceira vez que a gente saiu, a gente tinha ido na congregação. Eu levei o Bruno para conhecer a congregação, que na época eu tava indo na congregação. Agora a gente tá procurando uma igreja para que a gente possa frequentar aqui. Mas na época eu levei ele para conhecer e na volta, quando ele foi me deixar em casa, a gente tava no carro conversando e de repente ele pegou na minha mão e olhando nos meus olhos,
ele abriu o coração dele, falou que estava interessado em mim, que realmente não estava brincando. Eu não lembro exatamente as palavras que ele disse, mas foi mais ou menos isso daí. Não foi exatamente do jeito que eu imaginei, porque eu imaginei que o meu futuro esposo ia fazer aquela super declaração pra mim, toda florida, e me trazer flores, ia ajoelhar e já me pedir em casamento, aquela coisa toda de princesa e de contos de fadas que nem sempre existe. Mas isso era o que eu imaginava. O que eu pedi pra Deus? Eu pedi que Deus só deixasse se aproximar de mim, o meu futuro esposo, e que somente ele viesse falar olhando nos meus olhos o que ele sentia por mim. E somente o Bruno fez isso, mas ninguém fez isso. Por internet aconteceu isso, mas com outros rapazes, mas não é uma coisa que a gente leva a sério, porque eu acho que um assunto tão sério como esse de relacionamento, principalmente para quem é cristão e quem tá se guardando pro seu futuro esposo ou esposa, não vai fazer isso por internet, a não ser que seja uma coisa, sei lá, a pessoa tá lá no fim do mundo e você aqui no começo do mundo e não tem como vocês se verem assim pessoalmente e isso acontecer. Aí são exceções. Mas se a pessoa tem a oportunidade de estar na sua frente, falar, olhando nos seus olhos o que ela sente por você, eu acho que a gente tem que valorizar isso. Eu não pedi esse sinal para Deus por acaso. Eu pedi esse sinal porque essa atitude mostra que o Bruno, ele tem valores parecidos com o meu, os mesmos princípios e coisas que eu realmente valorizo hoje que muitas pessoas não valorizam. Por isso eu pedi esse sinal para Deus e Deus me respondeu dessa forma. Mesmo assim, eu não beijei o Bruno, não comecei a namorar com ele, a gente ainda foi se conhecendo mais um pouquinho. Só depois de um tempo que a gente começou a namorar. Mas assim, eu já tinha a garantia de que Deus realmente estava comigo. E mesmo tendo esse sinal, eu continuei orando e buscando direção de Deus em todos os passos que eu dava. E se você tá esperando em Deus, se você tá buscando uma resposta, o que eu tenho para te dizer é que Deus fala com cada um da forma como Ele quer. A forma como ele falou comigo foi porque é algo íntimo meu e dele. A gente se relaciona assim. O meu relacionamento com Deus é assim, é dessa forma. E foi Deus que me criou dessa forma. Com você ele pode falar de muitas outras maneiras, ele pode confirmar de outras maneiras. Mas o mais importante é que a gente busque confirmações na palavra de Deus. E através da palavra de Deus, ele vai nos confirmar tudo aquilo que a gente quer. E quando Deus quer chamar a sua atenção, ele chama, ele coloca lá uma banda tocando, luzinhas acendendo, sirene de polícia rodando, mas ele faz o que for preciso para chamar a sua atenção. Clame a mim e eu responderei. Direi a você coisas grandes e ocultas que você não conhece.